E aí, galera, bem-vindos a mais uma aula aqui de Física do Santos. Já estou compartilhando minha tela com vocês. Vou iniciar a apresentação, certo? Lembrando que na última aula estávamos estudando um pouco sobre a teoria gravitacional, né? E agora vamos passar a estudar momento de uma força. Aí aqui eu tenho o exemplo da utilização do momento de uma força, né? Que é mais conhecido como torque. Eu vou passar aqui, só tirar esse. Vou passar, ó. Antes, como eu sempre faço, gostaria de fazer essa pergunta para vocês, né? Para que nós possamos responder depois dessa aula, no final da aula, que seria o seguinte: por que o volante de um caminhão é maior que o de um carro? Vocês já pararam para pensar por que o volante de um caminhão é maior do que o volante de um carro? Então fica aí a pergunta. Uma das prováveis explicações para esse conceito seria o nosso conteúdo de hoje, né? Que seria o momento de uma força. Que o momento de uma força ele é chamado também de torque, ok? Aí, o torque é um conceito físico relativo ao movimento de rotação de um corpo após a aplicação de determinada força sobre ele. Seria aqui o exemplo da figura, né? Você tem um parafuso e você deseja rosquear esse parafuso, a força que você vai aplicar, ela juntamente com a ferramenta é chamada de torque, que no caso aqui, como ele está puxando para a esquerda, ou seja, no sentido horário, ele está fazendo um movimento de retirada dessa porca. A porca está subindo, né? Na verdade, não, ela vai rosquear a outra porca para dentro. E o que seria? Imagine que você está manuseando uma chave de boca para girar um parafuso. A força aplicada sobre a ferramenta no momento em que o parafuso é desatarrachado é o torque. A força para cima se chama força de torque, que é ela que desparafusa esse meu parafuso ali, né, no caso. Nós temos que chama-se torque o momento de uma força, F aplicada ao ponto P, que é esse ponto aqui, ó. Aí imaginem que isso daqui seria nossa manivela lá, né, que eu estava utilizando, que seria a chave de boca. Você aplica essa força em uma determinada região, que seria o cabo da minha chave de boca. Em relação ao ponto O, ela está puxando em relação a esse ponto, que vai ser o ponto que irá rotacionar. Aí ele diz o que? O produto da intensidade F, que seria a força que você está aplicando no cabo da ferramenta, vai ser pela distância, multiplicado pela distância, ó, a força vezes a distância que você está movimentando, né? Que seria o tamanho do cabo, para o ponto O, a linha de ação da força. Então, você tem que o torque, que é o M0, que está sendo posto aqui, ó, ele vai ser igual a mais ou menos F, que é a força, vezes a distância do cabo. Aí, no caso aqui, ó, se vocês observarem, o torque ele vai estar sendo apontando para o sentido para cima. Vocês têm que a distância seria essa distância aqui que vai desde a porca do parafuso até a borda onde você está aplicando a força. E a força, como vocês sabem, é dada em newtons. Vamos aqui para uma aplicação desse conceito. Ó. Duas crianças estão brincando em uma gangorra. O brinquedo é feito de uma barra de madeira homogênea
possui 3 metros de comprimento e o ponto fixo de giro está em seu centro. Sabendo que a criança mais leve está a 1,5 metros do eixo de rotação da gangorra, qual deve ser a distância da criança mais pesada para que o sistema mantenha-se em equilíbrio horizontal. Aí, ó, dados. Massa das crianças, 30 kg e 22 kg. A aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo. Por que ele deu a aceleração? Porque as forças que vão estar atuando aqui vão ser forças pesos. Vamos aqui, ó. Aqui eu já dou a solução, né, para vocês. É a letra A, seria a nossa letra A, né, que é 1,10 metros, que é a distância que a criança vai estar, né, qual que é a distância, que é o que ele tem que manter no sentido horizontal, para manter o equilíbrio. Aí, que é que ele diz? O equilíbrio será mantido se o torque gerado pelas duas crianças for exatamente o mesmo, ou seja, o torque 1, que eu também posso caracterizar como T1, vai ter que ser igual ao T2. Aí, sabendo que o torque é o produto da força pela distância do ponto de aplicação dessa força ao eixo de rotação e que o peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade, temos que torque 1 é igual a torque 2, logo, nós temos que a criança 1 ela tem 30 quilogramas e a aceleração da gravidade é 10. Então, lembrem-se que o torque é o quê? É força vezes a distância. Então, nós temos 30 vezes 10, que é a força, vezes a distância, que é x, que é quem eu quero saber. E no outro lado da gangorra, nós temos 22 vezes 10 vezes 1,5. E onde é que saiu esse 1,5, professor? Está aqui, ó. Uma das crianças, sabendo que uma das crianças, a criança mais leve, está a 1,5 metros do eixo. Quem é a criança mais leve? Aqui tem 22 quilogramas. Vamos passar aqui à frente, ó, aplicando os valores dentro da minha formulazinha. Nós temos que, desse lado, nós vamos ter 30 vezes 10 dá igual a 300. Do outro lado, fazendo a multiplicação, 22 vezes 10 vai dar 220, vezes 1,5 dá igual a 330. Agora, como eu estou querendo saber quem que é o x, vou passar o 300 para o outro lado, você vai encontrar o resultado x igual a 1,10, que é o que está aí escrito na tela de vocês. 1,10. Na questão anterior, nós vimos a aplicação do conceito de torque para um equilíbrio de corpos, que também é essa história. Equilíbrio do corpo extenso, que é o que eu vou mostrar aqui, o que é que acontece, que eu já mostrei na prática, agora eu vou mostrar como que nós devemos proceder. O equilíbrio do corpo extenso, se você tem uma gangorra, quem lembra aí de uma gangorra, você tem um local para uma massa 2 e um local para uma massa 1. E ocorre quando o momento resultante é igual a zero. A gangorra, para ela ter o processo de subir e descer, os dois lados têm que estar em equilíbrio. Ou seja, a soma dos momentos de todas as forças aplicadas no corpo deve ser nula. Ou seja, o momento do M2 é igual ao momento do M1. E os dois são dependentes da força peso 1 e da força peso 2. Passando aqui, ó, estando o sistema em equilíbrio de translação, que é de rotação, né, de girar, temos que a força resultante vai ser igual a zero. Isso quer dizer que N, que é a nossa normal, né? A normal aqui que está atuando no ponto de equilíbrio da gangorra, ela vai ser igual a P mais P1 mais P2. Estando o sistema em equilíbrio,
de rotação, temos que o momento resultante vai ser igual a zero, pois M1 mais MP1 mais MP2 mais MP dá igual a zero. Então, todos os momentos em uma gangorra levam-nos ao equilíbrio, quer dizer que a soma dos momentos vão ser igual a zero. Um outro exercício aqui sobre torque. Uma barra de peso 600 newtons está apoiada aqui, ó. Uma barra de peso de 600 newtons está apoiada em dois suportes que a mantêm em equilíbrio horizontal. Calcule a intensidade das forças aplicadas pelos apoios na barra. Vamos lá. Como é que a gente calcula essa intensidade da força? Trazendo aqui pela definição a solução, ó, vamos marcar as forças aplicadas na barra. Nós temos que a distância dessa primeira barra até a outra, né, dos apoios, é 4, né? O total até a outra ponta, a barra todinha tem 4 metros, só que até o apoio ela tem 3 metros, que é 4 menos 1. Aí foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. 3 metros é a distância entre os dois apoios e o restante é 1 metro. Para calcular essa configuração, nós vamos utilizar aquela configuração de equilíbrio. Nós vamos ter que MP mais MN, né, N2, vai ser igual a zero. Por quê, professor? Porque eles estão em estado de equilíbrio. Passando aqui à frente, nós temos que MP, que é momento momento da força no P, né? Vai ser igual a P, que é o peso, vezes a distância de P, menos N2, que aqui no caso ele está calculando também como sendo o peso de N2, vezes D2. Isso tudo vai dar igual a zero. Aplicando os dados que nós temos da questão aqui, nós temos que as barras possuem 600 newtons de força, né? Então, isso quer dizer que se é 600 newtons de força, quer dizer que é o peso. Então, eu tenho força da primeira barra é 600, vezes 2, que seria a distância, certo? Vezes 2 de dp, e menos N2 vezes 3. Isso tudo dá igual a zero, como eu já tinha mostrado. Fazendo aqui a conjuntura, 2 vezes 600 vai dar 1.200. Vou passar o 1.200 para o outro lado da igualdade. Ó. Vai ficar 1.200, vai ficar assim, ó, na seguinte forma. Na verdade, eu passo o N2 vezes 3, que vai ficar 3N2. Aí, passando para o outro lado, ele vai positivo. Aí fica 3N2 é igual a 1.200. Aplicando aqui, passando o 3 para o outro lado, nós vamos ter 1.200 dividido por 3. 1.200 dividido por 3, pessoal, dá N2 igual a 400 newtons. A força resultante é igual a zero. Isso implica aqui o quê? Ó? Que é exatamente o que a gente está querendo saber, que é o N1, né? Descobrimos o N2 para depois descobrir o N1. N1 mais NP vai ser igual ao peso. Logo, nós temos que o peso é 600. Descobrimos que o N2, que é o peso 2, vai ser igual a 400. Aí, para descobrir quem é o N1, basta eu substituir na fórmula, vou passar para o outro lado. Aqui ele está positivo, vai para o outro lado negativo. Vai ficar 600 menos 400, que dá igual a 200. Então, 200 newtons seria o nosso momento angular ou o torque dessa minha gangorra. Bem, pessoal, referencial dessa aula para vocês aí é o livro Conexões com a Física, volume 1, página 194 a 203, e eu aguardo vocês
com dúvidas na nossa aula presencial online, né? Vou parar aqui nossa gravação. Até a próxima aula, meu povo.